A graça e a paz do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tivemos um momento muito maravilhoso hoje de manhã, e eu clamo a Deus que hoje à noite Ele também nos responda com a mesma presença e com a mesma graça. Afinal de contas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará. E nós somos mais de 2, somos mais de 3 hoje à noite. Então, com adoração a gente vai entronizando, na palavra a gente vai recebendo a revelação, para que a gente seja cada vez mais semelhantes a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pedir no meu retorno, baixa um pouquinho mais o teclado, por favor. Mas me ajuda aí, tá, Fábio? Segura aí, só para ele baixar aqui, para poder eu conseguir conduzir. Eu quero convidar você, nesse momento, a baixar sua cabeça mais uma vez. Eu quero só fazer uma oração específica. Mateus? Pai, eu quero pedir algo específico nessa noite, Senhor. Quero pedir que o Teu nome seja glorificado aqui. Quero pedir que essa mensagem, ela não venha apenas a nível intelectual, mas que o Senhor libere ela a nível espiritual sobre nós nessa noite. E que haja romper nas nossas vidas. E que haja romper, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem à noite eu sempre oro ao Senhor antes que vou pregar. E ontem à noite eu fui orar. E uma das coisas que o Senhor falou comigo foi através de um sonho que me indicou com relação à mensagem que eu deveria trazer. Iria trazer apenas de manhã e resolvi trazer à noite também. Pode subir um pouquinho, não era para baixar tudo não. Isso, era só porque estava demais um retorno aqui. E o interessante é que eu entendo todas as vezes que Deus fala. Pode aumentar um pouquinho mais, Fábio, está tranquilo. Mateus, gradativo. Tá estourando no ouvido, mas é isso. E aí, uma das coisas que eu sempre peço a Deus é que Ele possa trazer testificação com relação à mensagem, com relação à palavra. Embora eu tivesse algo preparado, que talvez fosse numa outra linha, o Senhor me fez ver à noite a importância da mensagem sobre família. E nesse sonho havia um espírito, mas era um espírito muito forte. E ele tinha a aparência de um homem extremamente musculoso, extremamente forte. E esse homem ia chegando perto de mim enquanto eu estava pregando a palavra. Enquanto eu pregava a palavra, ele vinha para me resistir. E eu dizia: o sangue de Jesus lhe repreenda. E ele ia chegando mais perto, eu dizia: o sangue de Jesus lhe repreenda. E ele falava: você não vai pregar essa mensagem. Eu falava: eu vou pregar essa mensagem. Você não vai pregar essa mensagem. E quando eu começava a pregar, ele vinha para o lado, ficava num ambiente aqui, e eu continuava pregando. Ele falou: se você continuar pregando essa mensagem, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Eu falei: você não vai fazer absolutamente nada. Ele falou: eu vou gerar uma bagunça. Eu falei: você não vai gerar absolutamente nada. E aí ele veio para cima de mim, e naquele momento a presença dele era tão opressora, que eu falei para a Anne de manhã, eu falei: meu Deus, me gerou temor. Mas eu olhei para aquele espírito e eu falei: o sangue de Jesus te repreenda. Em nome de Jesus, você vai ser repreendido agora. E aí ele veio, eu estava levantando a mão, ele segurou minha mão, e eu senti como a ponta da unha dele na minha mão, das unhas na minha mão. E foi naquele momento que eu falei: eu te repreendo, saia. E aí ele caiu e eu já acordei. E nisso eu entendi que essa era a mensagem que eu deveria falar hoje à noite e hoje de manhã, porque é o que o Senhor deseja falar para nós. Porque existe aí então uma resistência espiritual, para que a gente não fale aquilo que vai trazer luz, aquilo que vai trazer libertação, aquilo que vai trazer restauração. Então eu quero dizer para você: sim, em ambientes como esse, a gente precisa ficar atento, porque o diabo de fato tenta se levantar para bagunçar. Hoje de manhã, durante a ministração, o microfone, cara, mudou sozinho os timbres, mexeu, o Mateus e o Rafão não estavam nem tocando ali, e o negócio estava aumentando e baixando sozinho. Então a gente sabe, ontem à noite a gente estava ministrando para a família, a Anne falando, e quando ela falava, o alarme acionava só quando ela falava, ela parava, falava de novo, acionava. Então nós sabemos que existe sim uma ação maligna, uma ação demoníaca, para vir contra as
famílias. Mas nós estamos aqui hoje para ouvir o que Deus tem para falar para nós, amém? Quantos de vocês têm expectativas hoje à noite? Amém, amém. Simples, mas que traz conceitos profundos. E eu queria que você abrisse o seu coração e os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, e que você tentasse não se distrair, mas ouvisse com muita, mas muita atenção. Primeiro eu quero declarar para você, eu quero trazer uma introdução com alguns fundamentos, para a gente entender o que eu vou falar depois nos pontos. Primeiro fundamento é que família é um projeto de Deus. Família não é um projeto do homem, família não é um projeto do acaso, família é sim um projeto de Deus. A base bíblica para isso é que o primeiro projeto a nível de mundo, para reger o mundo e para trazer vida ao mundo, Deus fez através de gerar um homem e gerar uma mulher. Então, quando Deus gerou o homem e a mulher, Ele gerou família. Deus não gerou um ministério, ministério a gente gera. Deus não gerou uma instituição, uma empresa, Deus gerou um organismo, família. E a Bíblia diz que nesse organismo, nessa unidade familiar, Deus se revelou. E aí Ele deu uma missão para a família. Então é importante que, se a gente entende que família é um projeto de Deus, e nós queremos cada vez mais ser famílias saudáveis, com valores saudáveis, uma cultura de uma família saudável, nós temos que entender por que Deus criou a família. E nós entendemos a razão pela qual Deus criou a família no início de tudo. No início de tudo, quando Deus criou a família, Ele criou o homem e a mulher. Primeiro, Ele disse: tornem-se uma só carne. Adão não era maior do que Eva, nem Eva era menor ou maior do que Adão. Na verdade, Deus tirou Eva da costela de Adão e colocou ela com a missão de ser o quê? Ser auxiliadora. Então a mulher não está na frente, a mulher não está atrás, a mulher não está embaixo, a mulher está do lado. E se a gente entende isso, o primeiro aspecto da família é que nós somos uma equipe. Deus gerou uma equipe. O homem é o provedor, o homem é o protetor. Ele vê além e ele empreende, mas a mulher, na verdade, é a coluna que dá sustentação ao homem. Se eu tivesse ouvido a Anne em algumas coisas pontuais da minha vida, algumas coisas eu teria acertado e não teria tido tanto dano. Porque algumas vezes ela chega e fala: você não acha isso? Só que é o seguinte, né? Tem aquele negócio de falar: você não acha isso? Como ela não mandou, eu falei: então acho que eu posso escolher. Então, de repente, se ela não está mandando, eu acho que eu vou fazer o que eu quero fazer esse lado aqui. E aí, geralmente, a gente quebra a cara, porque a gente não compreende que a mulher, ela não é apenas um objeto que está ali do nosso lado. Homens, a mulher é um projeto de Deus para nos ajudar, faz parte da equipe, tem que ser incluída na equipe. Ela precisa ter voz ativa na família, ela precisa ter a oportunidade de compartilhar o que Deus está falando com ela. Então essa é a ideia de família no início. Nós somos uma equipe e temos uma missão. E que missão é essa? Qual é a missão que Deus deu ali no Jardim do Éden à família? Primeiro, a missão que Ele disse foi: tornem-se uma só carne. Depois Ele disse: tenha filhos. Quando Ele disse: multipliquem-se. E aí Ele disse: encham a terra e dominem sobre ela. Então é importante a gente entender que Ele estava não apenas gerando a família e largando a família sem propósito. A família tem um propósito. O primeiro propósito da família é: torne-se forte em si mesmo para você cumprir a missão. Qual era a missão? Tenha filhos. Tenha filhos. Talvez a gente tenha crise hoje, no século 21, em falar sobre ter filhos. Geralmente os casais, eles temem, a maioria nos dias de hoje, quando se fala sobre filhos. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, pode ser uma questão que você teve complicação no seu parto e você fala: cara, não quero ter filhos, eu não aguento mais, eu quase morri. Tá bom, tudo bem. Mas isso não muda o aspecto de que a família tem uma missão. A humanidade vem com essa missão. E a missão não era só para o tempo de Adão e Eva, só para o tempo da igreja primitiva. A missão de Deus continua. E eu vou provar para você porque que a missão de Deus continua. Uma pesquisa da ONU de 2018 nos mostra que o ideal para a nação brasileira é que cada mulher casada, isso é, cada família, tenha pelo menos 2,5 de filhos. Isso é a média, tá?
2,5 de filhos. A nossa média em 2018 era 1,7, muito abaixo do ideal. Em 2019 nós estamos abaixo de 1,5 filhos. As pessoas estão querendo cada vez menos filhos, desejando ter filhos. Mas esse era um mandamento. E a gente pergunta, mas que precisa de ter filho assim, pastor? Tem que ficar grávida. A preocupação nossa hoje, muitas vezes é tão egoísta, porque a gente olha para nós e fala, eu não quero perder minha barriga, eu não quero perder o shape da minha barriga, né? Não quero perder a forma. Meu seio vai cair, enfim, uma hora ou outra cai com filho ou sem filho, as coisas mudam de qualquer maneira. As coisas passam de qualquer forma. Tem um monte de opção aí para você resolver. Vai fazer musculação, enfim, vai colocar um silicone, só não vai colocar aquele de carro que o pessoal coloca aí que está dando problema. Geralmente está no Rio de Janeiro que acontece. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é: a sua preocupação não deve ser em essa é a minha vontade, eu não quero. Precisamos perguntar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? E eu quero te explicar, porque se a própria ONU, um órgão que é mundial e que trata acerca de coisas terrenas, está preocupado, quanto mais o reino de Deus. Porque enquanto nós estamos nos preocupando cada vez menos em ter filhos, nós estamos correndo cada vez mais atrás de cachorros, de pets, gatinhos, ratinhos, coelhos, enfim, cobra, tem de tudo, todo tipo de pet. Tem pessoas que não têm filho ou têm um filho só, mas tem quatro pets em casa. Pastor, mas tem algum problema em ter pet? Não. O problema é o que está por trás disso. O Senhor disse: povoe a terra com filhos. Porque filhos, a Bíblia diz que o valente que tem filhos na sua aljava, ele é poderoso, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Sabe o que significa isso? Significa vitória. Hoje em dia as pessoas ficam preocupadas por causa de dinheiro. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como cuidar. Mas a palavra fala que desde o início, quando o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim, Ele prometeu um lar, Ele prometeu a provisão e Ele prometeu a segurança. Nunca vai faltar nada para você quando você estiver debaixo da graça, debaixo do propósito e debaixo da vontade de Deus. Não vai faltar recursos, não vai faltar saúde e não vai faltar segurança. O salmista Davi disse: eu já fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Então que a gente hoje pondere o nosso coração e avalie por que nós queremos como sociedade muito mais pets do que filhos. Porque filhos é responsabilidade. Pet, eu dou um agrado, jogo um ossinho para ele. Hoje eu ligo na TV, inclusive tem TV para cachorro, e eu ligo ali e eles ficam assistindo e dançando e levantando a mão e comendo e dormindo. É muito mais fácil. Porque com os pets eu não tenho responsabilidade de ensinar, eu não tenho responsabilidade de ser exemplo. Eu dou atenção, mas isso é uma troca. Eu dou atenção para ele e ele dá atenção para mim. E o Senhor está dizendo: filhos dá trabalho, filho acorda de madrugada, mas filhos são instrumentos de Deus para continuar propagando transformação de geração em geração, em geração em geração. Então essa era a grande ideia ali no início de tudo, no Jardim do Éden. Povoem a terra, deixa os seus filhos crescerem e levar a cultura do reino que está dentro da sua casa, para que eles possam levar transformação e não destruição. E eu vou explicar sobre isso para você entender um pouquinho mais. Porque dentro da missão era: tenha filhos, multiplique-se, povoe a terra e domine sobre a terra. Nós não temos como dominar sobre a terra se nós somos um número pequeno. E o Senhor nos mostra um detalhe aqui. A religião do Islã, em 15 anos, será a religião predominante na face da terra. Porque enquanto nós cristãos temos 1,2 ou 1,5 filhos no atual século, no atual ano, o pessoal que segue ao islamismo, a média dele é entre 5 e 7. 5 e 7 pelo menos, porque tem família que tem 8, 9, 10, até 12. Pastor, mas que mulher é essa? Essa mulher vive para os filhos, enfim. Deus não vai exigir de você nada que você não tenha condições de fazer.
Às vezes a nossa preocupação é: será que Deus vai me dar tantos filhos? Meu Deus, eu não quero. A sua pergunta não é quantos filhos você vai me dar, Senhor. Diga apenas: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Porque a sua bênção está debaixo de cumprir a vontade de Deus. Obviamente, eu não estou falando de você sair daqui agora paranoico, que você precisa ter filhos. Mas eu estou dizendo para você, antes de você falar não quero, pergunte: qual é a tua vontade para mim? Porque a ideia de missão de uma família. E a gente precisa entender, se tem mais algum que precisa vir na sua família, diga: Senhor, envia, porque nós seremos mordomos. Se Maria tivesse dito não, como seria a nossa história? Com certeza Jesus seria encontrado em uma outra pessoa. Mas se a Isabel, a mãe de João Batista, tivesse dito não, eu não quero. Se Ana, a mãe de Samuel, tivesse dito eu não quero filho, como seria a história? Então Deus hoje procura pessoas que entendam que a vida é mais do que fazer dinheiro, que a vida é mais do que construir coisas. A vida é principalmente cumprir um propósito, porque como família não mudou em 2019, em 2020, o propósito de Deus continua o mesmo para nós. Torne-se uma só carne, multipliquem-se, povoem a terra e dominem sobre ela. Quero explicar mais um ponto sobre a questão do domínio, que faz parte da missão de Deus para nós. Nós temos uma onda maligna e satânica, e falo isso sem receio, para trazer destruição às famílias. Tem um vídeo que saiu por aí, então não é uma coisa minha que eu estou inventando. Esse vídeo é de um deputado, acho que hoje ele não é mais deputado, renunciou, eu acho, Jean Willis. E o Jean Willis, ele falou o seguinte: numa entrevista alguém perguntou para ele: como vai ser o ano que vem, nas próximas eleições? Porque você tem uma missão forte. Você acredita que você vai ganhar? E se você não ganhar, como que vai ser para continuar essa missão? Porque você tem aberto a mente dos brasileiros, você tem feito as pessoas enxergarem a sua linha de raciocínio. E eu lembro que ele falou assim: eu não tenho medo, porque quem me colocou aqui foram os orixás. Então se eles quiserem que eu seja, eles vão me colocar lá de novo. Nós estamos falando sobre um homem que é um soldado, que entende uma missão, e ele vive baseado numa causa, e não baseado em fazer dinheiro apenas. Tudo bem você trabalhar, fazer dinheiro, se tornar um excelente profissional. O problema é, qual é a missão dada por Deus a nós? Então a igreja, ela tem perdido o foco de tal maneira, e nós não estamos conseguindo avançar como igreja. O que nós fazemos é reclamar da política, reclamar do que não está acontecendo, reclamar da questões climáticas, mas nós não temos nos posicionado como igreja. Isso é, se a nossa missão não está sendo cumprida, alguma coisa vai dar errado em algum momento. Calamidades, perseguições, como eu falei, nos próximos 15 a 20 anos no máximo, o islamismo pode se tornar a religião mais forte do mundo. Qual o problema do islamismo, Senhor? Qual será o problema do islamismo? Porque a mentalidade deles é dentro da profecia no Alcorão, e o islamismo chegará a todas as pessoas em todas as nações. Então eles estão trabalhando, as mulheres estão tendo filhos, para discipular os filhos, para que os filhos possam ir para outros hemisférios, outros continentes, e ali eles possam disseminar a ideia do islamismo. Nós estamos fazendo filhos, estamos deixando os filhos sem discipulados, investindo nos pets, gastando tempo com os pets, e os filhos estão crescendo desordenados, sem limite, sem orientação, e a gente envia eles para outros continentes fazer o quê? Dinheiro. Nem só de dinheiro vive o homem, nem só de pão vive o homem. Então eu gostaria que você entendesse que com o avanço do Islã, a igreja será perseguida. Se a igreja já é perseguida hoje por alguns partidos políticos, você imagina o Islã, que carrega em si a missão de converter você ao fim da força. O ISIS não surgiu de outro lugar. O ISIS surgiu da ideologia de que a religião do Islã é o correto. Ou você se converte ou você morre. Ou você nega o seu Deus cristão ou você morre. Dizemos, não, isso nunca vai chegar aqui, isso nunca vai acontecer, estamos no século 21, tá bom, os americanos também falaram isso. Ninguém nunca imaginou 2 aviões que iriam atingir as torres gêmeas do World Trade Center. Ninguém nunca imaginou calamidades em Londres, que iria explodir um trem, um metrô e matar um monte de pessoas. Ninguém nunca iria imaginar que iriam mandar antrax, isso é uma substância mortífera, por correio, as pessoas abrindo e morrendo.
Então existem ondas e ondas de negligência que a igreja está fazendo, está trazendo ondas e ondas de caos. Tudo isso porque a gente tem esquecido o princípio original. A nossa luta, em primeiro lugar, não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Se nós entendermos a nossa missão, internalizarmos isso, nós vamos gerar filhos que têm a mesma mentalidade, a mesma cultura, que são crentes de verdade, que são cristãos de verdade. Hoje estava conversando com os meus filhos no carro, Daniel ouviu a mensagem, então ele estava conversando com a gente, e o Davi falou: pai, temos uma menina. Eu falei assim: essa menina é tão inteligente, que a gente conhece, ela estuda lá na escola do Davi. E ele falou assim: antigamente essa menina, não, ela sempre foi inteligente, pai, mas ela sempre dizia para mim: eu sou uma coisa na igreja, eu sou uma coisa na escola. Eu vivo de um jeito, criança, cara, eu vivo de um jeito na igreja, na escola eu vivo de outro jeito. Com os pais cristãos, na igreja ela não chama palavrão e adora, mas na escola ela chama palavrão, mente e vive falando sobre coisa de sensualidade, namorando. A grande questão é: onde está a nossa missão hoje? Então nós não podemos reclamar daquilo que nós não estamos fazendo, nós não podemos apontar o erro sobre aquilo que nós não estamos contribuindo. Hoje eu queria que você observasse e olhasse o seu papel missionário na face da terra. Uma das nossas missões principais que Jesus falou foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus. Você talvez nunca chegue na Europa, talvez você nunca chegue em Singapura, nunca chegue na Indonésia, na China, mas os seus filhos podem chegar. E a ideia do reino de Deus avançar é: o reino de Deus avança conosco, porque Deus em nós é Deus em movimento. Quando eu movo a minha mão, o reino se move. Quando eu falo, o reino se manifesta. Quando eu olho, o reino é ativo. Então é o reino em nós, sendo propagado através dos nossos filhos e irradiando as nações com a mensagem do evangelho. Amém? O nosso chamado hoje é para entender isso. Eu te trouxe essa introdução para você entender que o que eu vou falar aqui é em cima de uma missão, em cima de um propósito. Mas a mensagem mesmo, a mensagem é sobre a cultura de uma família saudável. E hoje é o grande ponto. Nós temos muitas pessoas que vivem juntos, mas nós temos poucas famílias. Deus unge a família, Deus age através da família. Eu quero convidar você a entender que a sua família é importante para Deus. Primeira coisa que eu quero trazer é um versículo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 e 30, se você puder abrir comigo. Coríntios 7, 29 e 30. Aí a gente tem o apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto. Esses dois versículos que nós vamos ler, eles são específicos sobre família. E ele começa dizendo assim: isso porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que celebram como se não celebrassem, e os que compram como se nada possuíssem. A princípio, quando a gente começa a observar o que esse homem está falando, poderíamos dizer: esse cara tomou uma taça de vinho a mais, porque a menos que você seja teólogo, você não vai conseguir entender isso aqui, que é extremamente confuso. Paulo está brincando com palavras. Ele está falando sobre dois tempos, está falando sobre o pretérito, está falando sobre o futuro. O que Paulo está querendo trazer para nós se nós estamos no presente? Que tipo de abordagem é essa que Paulo está tentando ensinar a nós? A igreja de Corinto não era uma igreja lá organizada nos termos práticos quando se tratava de gente. Havia muitos problemas na igreja de Corinto. Deus chamou muito a atenção da igreja de Corinto. Era o filho com a mulher do pai, namorando, dando em cima, e Paulo repreende isso. Eram pessoas vivendo de qualquer jeito, era imoralidade sexual, era traição. Então a igreja de Corinto era uma igreja que precisava de uma reforma, de um trabalhar. E aí Paulo traz essa mensagem.
E quem sabe essa seja a realidade da nossa casa hoje. Quem sabe essa seja a realidade da nossa família. Porque nós perdemos os nossos valores, nós perdemos a nossa missão, o nosso senso pelo qual nós nos juntamos com alguém. Porque que a gente fez uma aliança com alguém e a gente hoje está junto, mas a gente não é um. A gente tem filhos, mas a gente não discipula, porque a gente não pensa no futuro. Uma onda de egoísmo tem tomado o ser humano. E hoje é tudo por mim, é o meu direito, é o que eu posso, é o que eu tenho direito, você tem que fazer isso por mim. E Paulo está explicando aqui completamente diferente. Então eu quero citar para você 5 valores de uma família saudável, ou para nos tornarmos uma família saudável, que Paulo aborda nesses 2 versículos. Primeiro ele começa dizendo: isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo está se encurtando. O primeiro valor é o tempo. Paulo está dizendo, o tempo está se abreviando. Uma vez eu assisti um filme, não sei se vocês já assistiram, onde as pessoas tinham aqui uma imagem de um relógio digital que ia diminuindo o tempo. Eu não consigo olhar para você e dizer quanto tempo você tem, você não consegue olhar para mim quanto tempo eu tenho. Mas uma coisa nós sabemos, o tempo está se abreviando, o tempo está passando. Os mais novos acham que nunca vai chegar ao fim, e quando menos espera, pode chegar ao fim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais aqui, porque esse tempo não depende de mim. Então eu tenho que saber fazer uso desse tempo, eu tenho que saber usar esse tempo como meu aliado, porque não é sempre que tem 20 anos, não é sempre que tem 30, não é sempre que tem 40, e quando chega nos 50, você já começa a pensar a vida de maneira diferente, já não conta mais 51, 52, você já conta assim, 60, 59, 58, você já começa a contar de trás para frente. Mas o tempo está se abreviando e passando, só que nós não temos noção, porque nós não temos um marcador. Eu lembro que eu fui atender um homem, uma família, e esse homem estava no leito de morte. Ele tinha tido um câncer no esôfago, do esôfago passou para o estômago, do estômago passou para o pulmão, e eu fui acompanhando as fases, mas eu nunca vi o que eu vi ali naquele hospital. Eu chego no hospital, aquele homem estava com um monte de aparelho, e ele estava com um tubo de oxigênio tentando respirar. E se tem uma imagem que é horrível, uma experiência que é terrível, é você estar diante de alguém tentando respirar sem conseguir. Quando você vê alguém com asma, você não tem o que fazer. É um sofrimento horrível, essa morte por sufocamento. E eu segurei na mão daquele homem e comecei a orar. Eu falei, Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Chamei o enfermeiro veio, olhou para ele e falou assim, não tem o que fazer. Eu falei, mas ele está sofrendo, ele puxava o ar, que entrava a barriga lá para dentro. Eu falava, meu Deus, eu queria sair dali e não podia. E de repente o enfermeiro falou assim, ele não quer morfina, eu não posso desligar ele aí, porque ele quer ver os filhos. Como é que é? Ele quer ver os filhos até o final. E os filhos estavam vindo, estavam chegando. Aquele homem poderia ter, depois eu saí dali, foram algumas horinhas mais, talvez 1h30, e ele não conseguiu mais ficar, ele faleceu. Mas ele não queria ir embora, porque ele queria ainda conversar e ver os filhos. A minha pergunta é, com relação ao tempo, quanto custa um tempo para quem está num leito, precisando de 5 minutos mais, dizendo, segura aí, pai, segura aí que meu filho está chegando, eu quero pelo menos olhar no olho dele e dizer, filho, eu te amei a minha vida inteira. Filho, eu me orgulho de você. Quanto custa o tempo para quem está perdendo ele? A cada minuto, a cada momento. Hoje a gente não liga. A gente canta aquela música daquele adorador que o Mateus gosta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mateus ama esse adorador. E a gente vai levando a vida com a barriga ou com os pés, como você queira levar, mas você vai levando a vida sem valorizar o tempo. E qual é a importância do tempo dentro da família? É que também dentro da família você pode vir a faltar a qualquer momento. Não existe garantia para o Fábio, não existe garantia para o Black, não existe garantia para mim, não existe garantia para a Anne. A única garantia que nós temos é, após essa vida, nós temos uma vida eterna, estaremos nos braços do Pai, e por isso não tememos, porque aquilo que nos espera é muito maior do que qualquer coisa maravilhosa aqui hoje. Mas a grande questão é que alguém vai ficar, e a pessoa que vai ficar,
ela vai herdar o uso do nosso tempo. A maneira como nós usamos o tempo aqui vai ser passado para aqueles que vão levar o nosso legado. Então, se nós usamos o tempo de maneira errada, ao invés de acelerar para essas pessoas, nós vamos atrasar algumas coisas. E por isso eu quero abordar alguns pontos onde nós podemos aproveitar o tempo. Uma das áreas que a gente pode aproveitar o tempo, a Anne está no processo de escrever e vai lançar em nome de Jesus um livro maravilhoso que fala sobre essa dinâmica da mulher, que precisa entender a identidade dela e voltar de novo ao seu papel de mulher. Não vou falar o título, né? Porque vai que eu falo o título, vai numa mensagem aí, daqui a pouco alguém é mais perto do que você, escreve o livro mais rápido que você. Mas enfim, quando ela falou o título para mim, eu falei, meu Deus do céu, que livro vai ser esse? Ela falou para os meninos, mamãe, como que vai ser isso? E ela explicou um pouquinho, em 2 frases a gente ficou louco para ver como que vai ser o livro. Então deixa eu explicar para vocês sobre como nós podemos, dentro do que Paulo está dizendo, aproveitar o tempo dentro de casa, na nossa família. Primeiro, uma das melhores maneiras de estar junto é ao redor da mesa. As famílias não têm vivido mais à mesa. Nós temos ficado em qualquer lugar, menos à mesa. A mesa é um lugar que Jesus sempre nos ensinou, é lugar de comunhão. É o lugar onde a gente olha no olho, é o lugar onde a gente serve e se sente servido, é o lugar onde a gente ama e se sente amado, à mesa. Deixa eu explicar melhor sobre isso, porque todos nós temos agendas diferentes, e cada família tem um ritmo. A questão toda é quanto tempo te resta para você dizer, eu não posso sentar à mesa para comer, eu não tenho tempo hoje para sentar à mesa para comer, porque é à mesa que as nossas melhores conversas surgem. Pelo menos na minha casa, um faz uma pergunta e 1 hora depois está todo mundo chorando. Isso é corriqueiro. Os meninos fazem uma pergunta e a gente termina ali tentando responder e chorando, e um é sendo curado, o outro ajudando. A última que teve, fizeram uma pergunta para mim, rapaz, que eu parei e comecei a conversar, eu terminei chorando, eles vieram, me abraçaram, começaram a orar por mim. Davi, pai, eu te amo tanto, pai, você é tão especial. Porque esses momentos de mesa proporcionam isso. Mas se nós não temos esses momentos de mesa, de estarmos servindo uns aos outros, olhando nos olhos e conversando, a tendência é que a gente vai usar o nosso tempo em qualquer coisa, mas qualquer coisa fora isso provavelmente seja muito fútil, muito passageiro e muito vão. Aproveite o tempo que você tem com a sua família, sirva. E sentar à mesa é uma das melhores oportunidades que você pode aproveitar. Quando a família chega em casa e a mesa está posta, vou falar isso aqui na frente daqui a pouco, e todo mundo senta e começa a conversar e desfrutar um do outro, a gente se sente amado quando alguém prepara algo para nós. Interessante que tem uma outra coisa dentro do tempo, é que a gente fala que a gente não tem tempo para sentar à mesa, que estamos aperreados, desesperados, faz aquela comida rápida, mas mesmo a comida rápida você pode dizer, vamos parar, desliga a TV, deixa o celular de lado e vamos sentar aqui, porque você não sabe quanto tempo te resta ainda, e os teus filhos precisam de você. Os teus filhos precisam aprender, a sua esposa ou seu esposo precisam aprender sobre a missão que Deus colocou para nós no Jardim do Éden. E para onde a gente vai? Porque a gente fala que não tem tempo, mas a internet, ela leva o nosso tempo. E quem sabe hoje, um dos maiores ladrões de tempo seja a internet e mídia social. Que a gente entra e fala que está lá 15 minutos, vem almoçar, vem comer, não, rapidinho, e chega lá, está tudo frio. Não, mas eu levei só 3 minutos a mais, era 15, eu fui 18. Não, faz 3 horas e meia que você não veio. Porque rouba o nosso tempo. Hoje nós temos uma empresa, uma empresa que é a Netflix. E a Netflix, ela é independente de Hollywood, e ela está engolindo Hollywood, mas ela entendeu um mecanismo de aproveitar o tempo para ganhar dinheiro. Ela não está interessada em propagar a mensagem do reino, não está preocupada em restaurar a família, ela está preocupada em ganhar dinheiro, e ela ganha dinheiro com o seu tempo. Então a série que você assiste, quando você se senta ali, você fica gamado e você assiste o dia todo, e depois vem outra, e depois vem outra, porque séries foram feitas para isso, para a gente se sentir interessado em entrar em outra. A questão é quanto tempo você gasta
com série. Você não pode ficar com os filhos, não pode ficar com o esposo, não pode ficar com a esposa, mas você tem tempo para mídia social, você tem tempo para séries. Eu gostaria de abrir inclusive um parênteses para explicar para você uma coisa. Série, não tem nenhum problema desde que você saiba que série você assiste. Porque hoje a Netflix, eu acredito, e não tenho medo de falar, é uma ferramenta que o inimigo tem usado para destruir famílias. Nós temos adolescentes que através das séries do Netflix estão pensando em suicídio, estão repensando o seu gênero, sou homem ou sou mulher, porque essas séries têm lançado a informação de que não tem problema nenhum você ser homem ou mulher. Inclusive tem um que a gente conhece, adolescente, que postou na internet dizendo o seguinte: o bom de ser bissexual, uma pessoa com 15 anos vai falar isso, o bom de ser bissexual é que quando a gente chega no sábado, sempre vai ter um encontro, seja com homem ou seja com mulher. Então nós temos aí, nessa luta contra o tempo, uma oportunidade onde a gente está vendendo o nosso tempo para alguém que está colocando algo dentro da nossa cabeça, e aquilo que é impuro está se tornando santo. A gente diz a religiosidade, mas aquilo que é impuro a gente diz, não, isso não tem problema nenhum, isso é relativo, isso é relevante. Nós estamos no século 21, não torne o que é santo impuro, e não diga que aquilo que é impuro, diga que é santo. Então de repente a gente está se expondo a um ambiente onde nós estamos sendo discipulados por séries que trazem nudismo ao extremo, sexo, todo tipo de sexo doentio e irregular, e a gente está achando que não tem problema nenhum. Então onde que fica a nossa responsabilidade cristã? Então nós reclamamos do que Deus nos pede, porque não é bem assim, mas nós estamos vendo a destruição entrar nos nossos lares. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Reveja os seus conceitos, reveja os seus conceitos, reveja os seus conceitos. A outra coisa que Paulo fala com relação ao tempo é sobre o romance, quando ele diz assim: os que têm, o tempo se abrevia, e o que resta é também que aquele que tem mulher seja como se não as tivessem. Podemos traduzir a palavra romance em paixão. Então estamos falando no contexto do casamento, a importância de você investir no tempo, na comunicação, conversando. E a maneira que você usa o seu tempo é para gerar o que a gente chama de romance, de paixão. Porque a paixão e o romance têm um lugar no casamento extremamente importante. Só que se a gente for olhar o que Paulo está dizendo, vai dizer: esse cara estava bêbado, esse cara estava sem juízo. Como ele fala, os que têm mulher, que são casados 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, seja como se nunca tivessem casado, nunca tivessem mulheres. Ele não está dizendo para você largar da sua esposa, ele não está dizendo para você acabar o seu casamento e casar com uma outra. Os caras de 50 casar com uma de 25, ele não falou isso. As mulheres de 50 casar com os caras de 18, ele não falou isso. O que ele está dizendo é sobre um conceito que a gente esquece. E que conceito é esse? O conceito do início de tudo. Porque quando se vive o fim, não tem mais para onde ir. Mas quando se vive o início de algo, sempre tem novos caminhos a percorrer. E Paulo está nos explicando que a melhor maneira em todo o processo do relacionamento é a gente ser como éramos antes de casar. E eu não sei, a menos que você fosse um brutamontes, você tratava mal o seu cônjuge no relacionamento antes de casar. Mas a ideia geral das pessoas saudáveis é que a gente tem todo aquele ambiente de conquista. Então você usa o perfume certo, você fala da forma certa. A Anne, para me conquistar, vocês precisam ver como que ela fazia. E a gente fala da maneira correta, a gente veste determinadas coisas, a gente quer corresponder com o outro. Alguns mandavam cartinha e diziam assim: eu te amo, eu te amo. Oi? Eu fazia muito isso, eu mandava muita carta para a Anne. Então eu deixava cartas escondidas e ela via, ela lia. Cartas que até hoje nós temos, os meninos leem. Um dia desse ela mostrou que ela encontrou, não sei onde é que estava, que ela guardou até hoje. E os meninos choraram de ver. Era assim que vocês começaram? Era assim que vocês se tratavam? Porque isso faz parte, isso constrói o quê? Isso constrói valores para uma longevidade. E se não houver valores ou colunas sólidas hoje, quando vier o dia mau a gente afunda.
Então às vezes a gente esquece que é importante manter, que é importante acender, que é importante avivar e reavivar. Isso chama-se romance. E quando a gente olha na Bíblia, a ideia que Deus fala sobre Cristo e igreja é uma ideia romântica. Pastor, eu não sou esse cara romântico não, hein? Eu não gosto desse negócio de romance não. Esse negócio é muito esquisito para mim. Esse negócio do homem está falando meio... Você não precisa falar meio não, cara. Só não precisa ser grosso. E aí eu vou te explicar algumas coisas que é importante pensar sobre isso. Porque lá atrás você ligava e você conversava. Lá atrás você mandava mensagem e você ficava ansioso para receber de volta. A gente fez uma viagem agora para Cornélio. Aí o Elias, a gente parou para comer um sanduíche. O Elias viu um negócio no bolso. Tirou depois, tirou na hora errada, era para ter tirado antes. Aí ele tirou, não era dinheiro. Era uma mensagem da esposa dele. Boa viagem, amo vocês e vou ficar orando por vocês, você está no meu coração. Estava o bilhetinho da esposa do Elias ali, eu falei, que bonito. Ele pegou depois, quando ele estava comendo, no final tinha chegado em Londrina. Mas cara, é bom saber que ele foi lembrado antes e foi surpreendido. Nós precisamos voltar a surpreender as pessoas que a gente ama. A gente precisa voltar a cultivar o que Paulo está dizendo que é importante. Porque o que fez você se conectar a essa pessoa e fazer uma aliança, não foi o que você está vivendo hoje provavelmente, mas foi algo que você viu, experimentou, vivenciou lá atrás. Esse é o segundo valor. Acenda a paixão no seu relacionamento como família. Tem alguma coisa que dá para fazer. Tem alguma coisa que dá para inovar. Geralmente as palavras certas, geralmente a sensibilidade de ouvir o outro, ouvir por ouvir, sem tentar aprovar, ou sem tentar brigar, porque parece que chega num tempo que tudo que a gente quer é provar que a gente está certo, e no casamento, se você estiver certo, está todo mundo errado, porque ninguém nunca vai estar certo. O melhor é, vamos ouvir o outro e decidir junto, nós dois estamos certos, mas um só certo não funciona. Mas a gente não entende que é importante esse processo do romance, porque isso constrói o que a gente chama de paixão. A paixão é o que dá a você força para defender o que é seu. A paixão é o que faz você ficar feliz para voltar de novo para casa. A paixão é o que faz você sonhar e planejar coisas em família. Está certo que nós temos pessoas aqui solteiras, aprenda. Porque se você vai casar um dia, você vai querer um casamento que tenha uma cultura saudável do reino de Deus. O outro ponto, minha amor, a hora que você quiser interferir para falar, você pode vir, tá? Fique à vontade. O outro ponto que nós temos, que Paulo nos revela nesse ponto, ele fala sobre o tempo, ele fala sobre a paixão, mas ele fala sobre o amor. Parece que deveriam ser as duas coisas, né? Iguais, mas não é. Paixão é diferente de amor. Paixão é para momento, mexe com os sentidos naturais. Amor é decisão, quando a gente não está vendo, quando a gente não está sentindo, quando a gente não está ouvindo, ainda assim a gente decide. A paixão nos sustenta para os momentos onde a gente vai precisar do amor. A paixão nos dá força e vida, mas em algum momento você vai passar por alguma crise. E quando você passar por alguma crise, o que vai restar, acima de tudo, ainda é o amor. É o amor que vai te fazer perdoar e esquecer. É o amor que vai dizer, eu não estou sentindo, mas nós vamos fazer o que é certo, nós vamos permanecer e nós vamos continuar. O amor, na verdade, é o que Deus fala. Ele fala que Ele é amor, Deus é amor. E o amor não é um sentimento, porque se a gente fosse relacionar com Deus por sentimento, estaríamos perdidos. O amor é convicção, o amor é decisão. E toda expressão de amor bíblica é uma expressão sacrificial. O amor que não é sacrificial é um sentimento, mas não é amor. E com isso eu digo que o que Paulo estava querendo dizer, porque ele fala isso em vários aspectos em outras cartas, ele está dizendo que o amor precisa fazer com que você saia da sua zona de conforto, para que você ampare o outro, para que você escute o outro, para que você perdoe, para que você projete, para que você sustente. O amor nos faz decidir pelo outro, em permanecer com o outro, em continuar construindo, e o amor nos dá visão. Isso não é o fim, isso é uma fase, porque nós já tivemos momentos maravilhosos. Então o amor te ajuda a se sustentar para o que vem à frente.
porque lá na frente, como nós não estamos no fim, lá na frente vão ter momentos melhores ainda, mais gloriosos, porque família não é um projeto satânico, família é um projeto de Deus. E aonde Deus está, a vida. Aonde Deus está, a restauração. Aonde Deus está, a abundância de liberdade, a abundância de bênção. Olha o que Deus está dizendo para você. Não é você tentando sustentar a família, sou eu sustentando a sua família. Então quando você ama e decide, não é você lutando pelo seu casamento, é você dizendo, eu escolho permanecer nas promessas, eu escolho permanecer nos princípios, e eu escolho permanecer na missão que Deus me deu. Então não se divorcie, não se separe, não durma em camas separadas, decida pelo seu casamento, lute pelo que você tem que lutar. O quarto ponto que Paulo nos dá, o quarto valor, ele fala sobre oportunidades. E esse é um ponto super interessante e super poderoso. No nosso caso, as oportunidades que o tempo nos proporciona. Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, o interessante para nós não é para onde a gente vai, é estarmos juntos indo para algum lugar. Então é maravilhoso colocar a Sarinha ali no meio, na cadeirinha, os meninos cada um do lado. Aí eu faço a nossa playlist de viagem. Não vou falar as músicas que você não gosta, mas eu faço a minha playlist, e cada um tem um estilo, colocamos ali, e vamos ouvindo, e tocando, e cantando, rindo, chorando. Claro que não pode faltar os doces, os bis, os biscoitos. Então a gente vai colocando no canto, no carro. Tem mais algumas 3 bolsas de doce na mala. A última foi assim, sobrou muita pipoca, Vanessa, que eles amam pipoca, até a Sara já pede a pipoca, Vanessa, na viagem. É uma viagem divertida. Então não importa se a gente está indo para Cabrobró, lá no Nordeste, está indo para Piripiri, lá na Bahia, está indo para o Oiapoca, para o Chuí. O que importa é, nós estamos juntos e estamos indo. É a oportunidade de estar juntos, porque o tempo nos lembra que nós não sabemos quanto nos resta. Então quanto mais eu posso oportunizar momentos de ouro, melhor. E chegamos a uma conclusão, que essas oportunidades que a gente constrói, porque a oportunidade se aproveita e a oportunidade se constrói. Essas oportunidades que a gente constrói, elas enriquecem os laços familiares. Se você não está perto, não está junto, você perde a força, perde o vínculo. Você esquece os valores muitas vezes quando você não alimenta aquilo. Então as oportunidades de estar junto fortalece os filhos e fortalece os pais, fortalece o vínculo do amor. Mas deixa eu te falar sobre algumas oportunidades no casamento que você não pode abrir mão jamais, você não pode largar jamais. Essa oportunidade são oportunidades de ouro para você construir alguns momentos, viagens, alguns momentos de lazer onde você vai sair e você vai levar a sua família para jantar, para almoçar. Geralmente a gente, quando era antes, que você estava querendo conquistar a sua esposa, né? Agora esposa, antes noiva ou namorada. Rapaz, você pegava o dinheiro no bolso e falava assim, cara, trabalhei o mês inteirinho, nós vamos para aquele restaurante top de linha que você trabalhou um mês, é o valor do teu salário para comer uma refeição. Então você ia lá todo feliz, animado da vida, e pagava. Hoje em dia, vamos sair? Pode ser no Arnaldo com voucher ainda. Nada contra o Arnaldos. Pode ser no Biggs, com voucher de 50% no Biggs. Gente, nenhum problema. A gente constrói oportunidades em qualquer ambiente. Mas eu quero dizer para você que muitos de nós temos perdido a oportunidade de fazer o outro dentro da nossa casa se sentir valorizado. Porque temos aquela bendita cristaleira, ou aquelas benditas louças guardadas em algum lugar, que a bisavó que afundou no Titanic deixou escrito no testamento que parte daquela louça era nossa, e a gente conseguiu recuperar com o presidente americano e guardamos as louças. Quando vai uma pessoa muito importante em casa, tipo um pastor, que nem sempre o pastor é importante, as pessoas botam qualquer coisa, mas quando o pastor é importante, leva. Vai um pastor importante na sua casa, aí você coloca aquela mesa, e durante o dia o menino está passando para ver mamãe tirando as louças de dentro da cristaleira, e o menino quer ver o que é aquilo, de prata banhado a ouro, um negócio incrível.
E o menino fala: mãe, o que é isso? Nunca vi, olha, isso parece um espelho. Menino, se tocar tua mão, eu vou te arrebentar. Eu vou dar uma safanão ao pé da tua orelha. Sai daí, menino, para não quebrar esse negócio aí. Isso custa caro, pelo amor de Deus. Isso veio da Europa, isso veio lá de Portugal, da Espanha. E a gente fica assim, aí o pastor chega, ou qualquer pessoa, figura de autoridade importante para nós, come. Como que as crianças ficam em casa, os filhos? Ou o marido, ou a esposa? Rapaz, a gente tem que convidar mais essa pessoa aqui. Porque se ele tiver vindo aqui mais vezes, a gente vai desfrutar mais disso. Um dos dons nas escrituras de quem é cheio do Espírito Santo, de quem é crente de verdade, chama-se hospitalidade. Se você não sabe ser hospitaleiro, repense o seu cristianismo. Porque cristianismo é hospitalidade. E é muito bom receber pessoas de fora com o melhor. Mas eu quero dizer, os de dentro da sua casa precisam ser os primeiros a desfrutarem das suas melhores louças, da sua melhor roupa de cama. Vai guardar aquela roupa de cama para não sei quem usar quando vier o filho do Bill Clinton, só deve ser. E nunca usa, está lá dentro do guarda-roupa, aquele negócio que você comprou de lã de avestruz. É muito fofinha. Lã de avestruz. Muito fofinha ela. Enfim, você tem vários tipos de materiais que você quer deixar em casa para alguém. Usa com a tua família. Essas louças vão passar. Então usa com pessoas que são importantes para você. Construa oportunidades para fazer a sua família se sentir amado. O que é que você pode fazer hoje? Como que você pode fazer a sua família se sentir amado? É construindo oportunidade para servi-los. Construa oportunidade para amar. A gente, uma viagem, teve gente que fala assim: ó, vamos viajar, final do ano a gente viaja. Aí comprou uma televisão de 77 polegadas. Não posso viajar esse ano porque estamos pagando a TV. Aí a família: tá bom, então ano que vem nós vamos, 2019 nós vamos. Chega em 2019, ó, precisamos trocar de carro. Vai mais 4 anos pagando boleto. Tá bom, em 2024 nós vamos. Chega em 2024, as crianças já sabem, já vai ter alguma outra coisa para fazer. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Será que tu aguenta chegar até 2024? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas não ande feito um nécio, porque o tempo se abrevia. Você pode continuar vivo, mas de repente os teus filhos já vão estar tão mais velhos, que já vão estar voando sozinho, andando por aí. E você vai dizer: e aí, vamos ter um tempo junto? E eles vão dizer: não, estou muito ocupado agora, tem outra coisa, tem faculdade, tem isso, tem trabalho, tem ministério. Então o que a gente pode fazer agora é oportunizar um momento para aproveitar a vida. Casamento. Eu lembro que a gente casou, nós somos simples, cara. Casamos num lugar simplérrimo, que era Jocum. As coisas, as flores eram de plástico, estavam bonitas ainda, mas nós colocamos um projeto, um planejamento nosso. Nós vamos viajar depois do casamento. Primeiro nós vamos ter uma noite de núpcias no melhor hotel da cidade, que a minha cunhada inclusive pagou para a gente a nossa noite de núpcias, num hotel chiquérrimo, 5 estrelas em Manaus. E depois nós vamos pegar um avião e nós vamos viajar. Planejamos, vamos para Fortaleza. Gente, nenhum problema você casar e ter muito. Se você tem muito dinheiro, beleza. Mas se você não tem muito dinheiro, não aplique mais dinheiro na festa e menos dinheiro na lua de mel. Porque o que importa não é quantas pessoas estão junto com você. Quem gosta de você vai estar ali comendo coxinha e vai estar ali comendo caviar. Então, se você não tem dinheiro para o caviar, dá a coxinha e viaja depois, para aproveitar o tempo com quem importa. Algumas pessoas não tiveram lua de mel. Tem o que hoje? 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado. Não sei quantos anos você tem de casado. A questão é, nunca é tarde para gerar uma nova oportunidade. Porque você não tem noção do que isso constrói, o que isso gera. Nós ficamos o que? 25 dias, mas tínhamos dinheiro para ficar 30 dias em Fortaleza. Meu filho de folga, aproveitando, fazendo passeio, passeando todo dia, comendo, enfim, tudo que a gente gosta de comer ali naquele lugar. Aproveitamos, voltamos, estava lá todos os nossos amigos de qualquer maneira que gostavam da gente. Quer saber de uma coisa? Um dia de uma grande festa maravilhoso, mas uma vida inteira com alguém que disse: olha só como ele me valorizou, olha só como ela me valorizou, vai contar muito mais. Porque vai chegar momentos que aquelas pessoas que estão ali naquela grande festa, eu não sou contra, tá?
vai chegar um momento que quando você precisar, eles não vão estar juntos, vão estar cada um fazendo as suas coisas. Oportunize para aqueles que você vai poder construir, que é a unidade de família que Deus colocou com você. E por fim, eu quero terminar falando sobre decisão. Ou você quer falar sobre esse ponto? Vem aqui e fala aqui. E o negócio aqui é na unção, meu irmão. Nem para, vai entrar no mesmo ritmo. Enquanto Paulo falava, eu lembrava que lá em casa o Natal começou cedo, não está enfeitado, mas Paulo gosta de jazz, né? Instrumental jazz. Ele tem um ritmo, um gosto diferente do meu, né? E tem coisa que eu gosto de ouvir, tem coisa que eu não tolero, mas ele coloca uma música de Natal, instrumental de jazz. E aí ele pegou a Sara um dia e falou assim: vamos dançar? E ele pegou a Sarinha no colo. E girou, 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 e dançou, e ela ria. Eu não aguentei, eu filmei, né? E aí depois, outro dia, passou uns dias, ele colocou de novo. E pegou ela para dançar e dançou, 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 dançou. Girou com ela rindo. Gente, ela abriu os braços. Aí outro dia o Davi falou assim: vou colocar aquela música do papai que o papai gosta, aquele instrumental. E botou. E aí a Sara saiu. Dançar, dançar. Papai, dançar. Papai. E foi lá no quarto atrás do pai dela. Papai, dançar. E o Paulo veio e pegou ela e começou a dançar. O apartamento é pequeno, mas ele saiu dançando, dançando, dançando com ela. A minha cabecinha de mãe, né? Foi lá. Daqui a uns 20 e poucos anos. Eu já vi o Paulo dançando com ela no casamento. Cara, você acha que a minha filha não vai querer dançar com ele? Você acha que vai ou não vai? Cara, para ela é normal já. Fazer parte da história. Coisas gostosas e simples não requerem dinheiro. Requer uma decisão, uma escolha sua de querer fazer parte da melhor forma possível da vida de alguém. É inadmissível um casal não se falar dentro de casa. É inadmissível eu ficar com raiva e não falar nada com meu marido. É inadmissível ele ficar com raiva e não querer conversar comigo. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu estou ensinando que problema é assim. A gente tem dificuldade, então a gente se cala, se fecha e não resolve nada. É assim que mamãe e papai... entendi. A gente engole, põe o negócio para dentro, desenvolve uma gastrite, uma úlcera e um câncer e está tudo bem? Porque a gente desenvolve doenças psicossomáticas. Escolhas. Eu tive uma paciente recentemente de 73 anos de idade. Ela entrou para a terapia aos 72 anos. E eu olhei e disse: Senhor, me dá sabedoria. Amarga, irritada com a vida, sem paciência nenhuma. E quando a psicologia me some da cabeça, na hora que eu digo: Senhor, não sei o que fazer, eu já começo logo a orar: Espírito Santo, me dá a direção. E eu pego, e a palavra vem, e é isso. E a pessoa começa a chorar, achando que é a psicologia. Eu digo: Espírito Santo, obrigado, que é tu que está fazendo. Não é uma técnica, é algo de revelação. E Deus começou a falar comigo sobre aquela mulher. E depois de muito tempo, de alguns meses, o Senhor foi muito específico. É falta de perdão. 50 anos de casado, o problema dela era o marido. O marido é bravo, o marido me irrita, o marido, ele sempre foi ruim comigo em relação às finanças, o marido sempre foi grosso, o marido sempre fez coisas que me desagradou, me humilhou, me rejeitou, me tratou como uma criança, não me projetou, não me colocou para cima, ele não me elogiava, ele não me amou como poderia me amar.
Você se arrepende? Sim. Que tal a gente liberar perdão para ele? Sim. Como é que faz isso? Digo que você está disposta? Me ensine. Vamos fazer isso aqui na terapia. Minha amiga psicóloga sabe bem o que é isso. Vamos fazer isso aqui na terapia. E eu comecei a falar para ela dos prazos, processos. Aquela mulher começou a botar para fora e falou. E na terapia mesmo, ela visualizava: você fez isso comigo naquele ano e tal, naquele ano e tal. E pense que mulher de mente saudável. Lembra de tudo. Mas ela lembra direitinho que ela contava várias vezes, em várias sessões, a mesma história. Então era real. E aí ela começou a liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão. E aí quando chegou no final, eu digo: como é que você está? Cansada. Meu Deus, mas eu estou aliviada. Uma semana depois, próxima sessão. Como é que a senhora está? Menina, eu estava morta e não sabia. É mesmo? Como assim? Eu descobri que eu amo meu marido. Depois de 50 anos. Minha filha, se eu tivesse te conhecido há 50 anos atrás, eu teria tido um casamento melhor. Eu digo que foi fazendo os cálculos, eu tenho 42, não dava, né, minha querida? Ela disse assim: mas eu estou vivendo, eu estou aprendendo a ser casada agora. Agora eu estou aprendendo a amar. A maioria dos casais, presta atenção no que eu vou falar, decidiram se fechar, não liberar perdão e não perdoar, porque o casamento é uma decisão que eu tenho que tomar da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu tenho que decidir fazer isso dar certo. Eu tenho que decidir, vou fazer dar certo. Não está dando certo, não está dando certo até agora, mas a partir de hoje, a minha decisão é fazer dar certo. Quantas decisões você toma num dia, querido? Presta atenção, você decidiu levantar da cama, você decidiu escovar os dentes, você decidiu tomar o café, você decidiu botar uma roupa para você vir para cá hoje, o jeito que você penteou o cabelo, o perfume que você colocou, o tênis que você colocou, a calça, você decidiu. Você tomou decisão, você escolheu. Nossa vida é feita de decisões. Faça dar certo. Se há uma decisão que você tem que tomar hoje, com base nessa palavra aqui que Paulo trouxe para a gente, é: faça dar certo. Seja lá o que for, gente, me escutem. Faça dar certo. Faça dar certo na sua vida. Faça dar certo no seu casamento, no seu trabalho, com os seus filhos. Não está tudo perdido. Não está perdido. Faça dar certo. Escolha fazer dar certo. Amém. Porque nós somos um projeto de Deus. Seu ministério não vai bem, sua profissão não vai bem, nada vai bem se sua família não estiver bem. E se o diabo se levantou para a gente não trazer essa palavra hoje, é porque ele sabe que o propósito de Deus vai atrair muita bênção na sua casa, na sua família. Vai se destravar muita coisa quando você decidir fazer dar certo. Aquela música que você cantou de manhã, baixa sua cabeça, você não precisa levantar, mas se você estiver aí ao lado do seu cônjuge, eu quero simplesmente que você fique perto. Amor, eu vou ficar aqui que eu vou cantar com o Paulo, tá? Mas estou aí contigo. Daqui a pouco chegamos em casa. Gostaria que você baixasse sua cabeça aí, que você pedisse ao Espírito Santo que sondasse o seu coração. Se a questão é perdoar, pede: Senhor, me ajuda a perdoar. Se a questão é a paixão, pede: Senhor, me dá estratégia de como gerar essa paixão. Se a questão é o tempo, pede: Senhor, me ajuda a aproveitar o tempo, as oportunidades, mas acima de tudo me ajuda a decidir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder.
vida sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha. Seja assim, Senhor. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. Seja a sua família assim. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Vou cantar mais uma vez. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a base do nosso casamento é o Senhor. A base da nossa família, a base da nossa vida é o Senhor. O Senhor sabe onde cada casal está, em cada época, em cada fase ou estação que eles se encontram hoje. Mas se a família não está bem, a sociedade não está bem, por isso nós pedimos agora. Queremos nos posicionar como família diante do Senhor, para que o fruto que flua de nós seja fruto de justiça na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa nação. Que o Senhor guarde os nossos filhos, proteja os nossos filhos de toda milícia que se levanta para ludibriá-los e recrutá-los para serem soldados das trevas. Nós dizemos que os nossos filhos estão firmados na rocha, que nós estamos firmados, que é Jesus. Nós dizemos que nos tempos de lutas, de adversidade, de confusão nesse mundo, os nossos filhos estarão guardados, Senhor, em um lugar sólido, na fenda da rocha, debaixo da Tua mão, da Tua proteção. Senhor, visita os casamentos nesse dia, as alianças que foram feitas lá atrás, diante de uma autoridade espiritual, ou diante, Senhor, de uma autoridade do Estado, de um juiz. Mas de alguma maneira, Senhor, nós prometemos e juramos
fidelidade, juramos a integridade, juramos estar juntos, servir nos momentos difíceis, mas nos momentos de êxito também, nos momentos de sucesso, mas nos momentos de fracasso. Que sejamos, Senhor, como aqueles que estão hoje casados com a mentalidade de como não estavam, não consequente, mas pessoas que entendem a importância de viver novos começos em Deus. Nos dê a oportunidade de ter uma visão renovada sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. No dia que o Senhor uniu essas pessoas e o Senhor os abençoou, o Senhor trouxe planos e projetos de conquista, de avanço, que não para neles, mas vai para as próximas gerações. Como o Senhor disse para Abraão: abençoarei todas as famílias da terra através da semente que eu estou dando a você. Que sejamos assim, ó Rei, que sejamos assim, Senhor, que nos apossemos dessa promessa de Abraão e entendamos, assim como o Senhor abençoou espiritualmente a família de Abraão, e o Senhor prometeu abençoar todas as outras famílias, aqui estamos nós hoje diante do Senhor, dizendo: Pai, não tem a ver com ministério, não tem a ver com profissão, tem a ver com entender o nosso propósito. As coisas mais importantes, Senhor, são aquelas que estão conosco, e entra para dentro de casa quando a gente fecha a porta. Nos deixe valorizar aquilo que é eterno, nos deixe valorizar aquilo que é valorizável, nos deixe observar aos que estão conosco. Espírito Santo, tira toda a poeira hoje dos relacionamentos, tira toda a treva e escuridão dos relacionamentos e aviva esses relacionamentos. Nós oramos pelas famílias da Logos e dizemos: Senhor, nos livre da queda, nos livre do tropeço, nos livre do pecado, nos livre do adultério, da separação. Senhor, nos livre do divórcio e nos torne uma igreja forte em família, para que a gente possa ser essa contracultura nessa sociedade que prega que não precisamos ter compromisso e que podemos viver de qualquer jeito. Nós queremos ter uma voz, mas não só com aquilo que falamos, principalmente com o que vivemos. E que a sociedade olhe para a nossa casa e diga: o que vocês têm, porque a gente quer ter o que vocês têm. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Se você puder ficar de pé, quero abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento. Era isso que Deus queria falar conosco hoje. Esse é o pão de cada dia que Ele proveu para a gente. E eu oro que você saia daqui renovado e avivado. Faça dar certo. Está esquisito, está difícil, está confuso. Faça dar certo. É possível. Quebrante o seu coração. A gente só não consegue fazer dar certo por causa do orgulho. Ame quem está com você. Nós não temos uma marca de quanto tempo nos resta ainda, mas o que nos resta, nós vamos ser fiéis ao Senhor e vamos fazer o que dá para fazer para dar certo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana vitoriosa, que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua bandeira, onde Ele diz: eu sou Jeová Nissi, aquele que é por você, que marca o território da sua casa. Que o Senhor seja como o sangue nos umbrais da porta dos hebreus, quando estavam no Egito, e passou ali o espírito da morte, e eles não foram atingidos. A sua casa não será atingida com a calamidade, porque o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que livra você. Que você seja como aqueles que celebram e festejam, porque o Senhor é fiel. Como o salmista disse: já fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Não faltará o pão sobre a sua mesa.
não faltará o dinheiro na sua conta bancária para pagar as suas contas, e não faltará uma poupança para que você projete para os seus filhos e abençoe o reino de Deus. Nós queremos liberar sobre você chuva de bênção nesse dia, novas oportunidades, e nessa próxima década que nós vamos entrar, nós já damos as boas-vindas agora que estamos entrando em dezembro, dizendo: louvado seja o Senhor que nos permitiu chegar até aqui, louvado seja o Senhor que nos permaneceu com as nossas famílias, louvado seja o Senhor que continuará conosco quando nós entrarmos nessa próxima década, e que venha o novo de Deus recheado com as bênçãos e as maravilhas, hoje e sempre. Vai em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.